Oi? Sim. Oi. Amém. Sim, com certeza. Aumenta só um tiquinho. Oi, som, ei, som. Aí. Bom. Queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos dar sequência ao capítulo 4, final, né, dessa história de redenção, cujo tema é resgatada. O tema da mensagem de hoje é resgatada. São 22 versículos, ou seja, um texto longo, que se eu tivesse que pregar mais algumas vezes aqui, eu dividiria em duas partes esse texto. Mas eu vou fazer de uma forma que a gente consiga condensar numa única pregação. Eu vou ler um versículo agora, para a gente orar, e aí a gente vai esmiuçar os versículos seguintes. Capítulo 4 de Boaz, verso de número 13. De Ruth, capítulo 4 de Ruth, é emoção, gente. Verso de número 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu. Gratidão ao Senhor. Que essa palavra hoje fale ao nosso coração de maneira poderosa, que nos confronte, que nos console, que nos edifique, que nos impulsione. Porque cremos que ela é a palavra do Senhor. É o Senhor falando conosco. É em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou ler alguns versículos e vou comentar sobre os mesmos. A gente acabou de ler que o versículo 13 chegou então o grande dia de Ruth. Ela agora tem Boaz como marido e posteriormente ela engravida e dá à luz um filho, que a gente vai saber que é o nome de Obed. O capítulo 4, versículo 1 inicia assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu a saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Bom, nesse início, nessa parte do texto, nós temos Boaz que rapidamente sobe à porta da cidade para esperar o resgatador. Você vê que a entrada da cidade, naquele tempo, é um lugar importante, pois na entrada das cidades era onde se fechavam negócios, onde se analisava, onde se reunia para que o povo, por meio dos anciãos, soubesse quais as decisões tomadas. Seria como se fosse um sinédrio da época, um conselho da época, um parlamento da época. Era na entrada da cidade, na porta. Não é à toa que Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, diz que na entrada da cidade o nome dela é bendito. Ou seja, porque da entrada da cidade se espalha para a cidade toda. Então, as decisões que se tomam ali se espalham cidade adentro. Boaz vai para dentro, vai para esse local da entrada e vê que o resgatador se aproxima. Ele diz: meu amigo, e a Bíblia intencionalmente
não diz o nome do sujeito. E a gente vai entender por quê daqui a pouco. Ele chama esse sujeito, que é o resgatador primaz da Ruth, da Noemi. Ele diz, olha, a Noemi chegou de Moabe e está vendendo um terreno. Está precisando de dinheiro, de retorno. Você é o resgatador. Você pode ter o tanto terreno com ela. Ele, beleza. Vai agregar valor. Eu vou poder produzir nesse terreno. Eu vou poder fazer com que esse terreno frutifique. Entre riquezas para mim. Beleza, eu posso fazer isso. Então, na cabeça dele, ele vai dar sequência a quem ele é. No entanto, tem a segunda parte desse texto, que quando ele responde, eu resgatarei, respondeu ele, Boaz sabiamente vai dizer, porém, ele vai dizer, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poderia pôr em risco a minha própria propriedade. Resgata-te a você mesmo e eu não poderei fazer o mesmo. Antigamente, verso 7, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Ou seja, aqui a gente tem um pouquinho de ego e nome, legado. Todo mundo quer deixar um nome na história. Todo mundo quer deixar o seu nome escrito em alguma coisa boa, no término de um ano, no término de uma vida, no término de um trabalho. Ou seja, a gente quer sair deixando as portas abertas. Com intenção, então, do resgatador, eu vou ter um terreno, e eu vou ter a Noemi comigo, vou dar sequência, não tem nenhum problema, eu resgato, ela fica comigo, e a gente vai seguir a vida. Eu vou usar os terrenos, eu vou usar a propriedade. Agora, quando o Boaz diz, olha, mas tem a moabita, e é resgatando o nome dela que você vai ter que ter a responsabilidade de comprar o terreno. O que isso implica? Por que ele disse, não. Implica que ele perderia o nome dele. Implica em que esse sujeito, que nem nome tem, propositalmente, perderia o nome do seu legado. Porque se ele resgata essa terra junto com a moabita, ele vai ter que, ao casar com a moabita, dar o nome da sequência hereditária do filho que casou com a moabita, com Quileon. Então, quando esse filho crescesse, a terra voltaria para ele. E este que havia resgatado perde tudo. Não tem mais direito nenhum. Então, ele perderia o investimento, porque voltaria tudo para Moabita com o seu filho, que daria sequência à linhagem do marido que havia morrido, Quileon. Vocês estão entendendo? Então, ele faz o quê? Não, se não é para dar sequência ao meu nome, e eu vou perder, estou fora. E é interessante que a Bíblia nem menciona mais o nome dele. Em algumas versões está assim, fulano, vem cá. Aqui, na Nova Versão Internacional, está, meu amigo, vem cá. E não menciona. Então, ele diz, olha, fica contigo. E tiraram a sandália, que era a forma de chancelar o negócio. Toma o chinelo aqui, está feito diante do público, diante dos anciãos, está tudo aqui visto às claras. Eu abro mão desse direito, pode ficar contigo. Verso 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente,
Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom. Falei Quilion, né? De Malom. Para manter o nome do falecido sobre sua herança e para o seu nome para que o seu nome não desapareça no meio da família, da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Olha o tipo de homem que é Boaz. Não estou preocupado com o meu nome. Não estou preocupado se o meu nome não vai estar registrado. Não estou preocupado se na hora que ele nascer o filho vai ser meu, mas o resgate vai pertencer a ele quando crescer. Eu não estou preocupado com o terreno. Não estou preocupado em dar dignidade a alguém que chamou a atenção dele. Gente, Boaz é um homem excepcional, porque ele poderia ter feito uso da Rute no meio da madrugada, e não fez. Ele poderia dizer o seguinte: olha, retenha, não dá, ela é uma moabita, uma estranha, não deixe que ela coma. Não fez. Ele é um homem que teme o Senhor, que teme a palavra de Deus, a sua lei, e ele faz tudo direitinho. E quando ele tem a oportunidade de fazer o que é certo, ele faz, mesmo que isso faça com que o seu nome seja esquecido. E aí, no verso 11, diz assim: os líderes e todos os que estavam na porta, confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. A bênção que eles estão dando para a unidade, para a união de um hebreu, israelita, com uma moabita, que ainda por ser moabita na sua história, se tornará agora legalmente uma israelita, porque vai casar com um israelita. Mas ainda chama, né? Toma o Senhor essa mulher, faça como fez com Raquel e Lia. Como assim? Mulheres virtuosas que deram a luz a homens que fizeram a diferença. Mulheres que foram chamadas para dar luz a homens que fizeram a diferença. Isaac, Jacó e assim por diante. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E como os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Lembra que Tamar era a nora de Judá, que engravida dele, e posteriormente tem a Pérez, que na cronologia, na ordem da genealogia, faz parte do quê? Do Redentor. Olha o que ele está dizendo: a bênção dos anciãos e da cidade, que ela seja uma mulher que tenha um nome na história, junto com você. Porque o ato que você faz diante do público é um ato de renúncia, de renunciar ao seu nome. No entanto, o seu nome vai ser grande. Essa mulher deixou o povo, essa mulher deixou a pátria, a mulher deixou tudo. E que o Senhor faça dela um nome a não ser esquecido, cujo filho faça diferença em Israel, em toda a história. Essa é a bênção que o povo, os anciãos, os líderes dão a Boaz, que se estende a Rute. Então, nesses primeiros versículos aqui, antes de entrarmos na segunda parte, o que a gente pode tirar para aplicar na nossa vida? Que ser fiel à palavra do Senhor incorre em riscos. Boaz podia, por mais que ele tivesse interesse na Rute, perder a Rute, se o resgatador anterior falasse: eu quero, não importa. Ele poderia ter feito o errado: não, vou ficar com você logo, não vou procurar o outro, vou ficar e a gente segue. Ele fez o certo.
ainda que ele corresse o risco de perder a Ruth. E ele é bem ansioso em resolver, né? Porque no verso 18 do capítulo 3 disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ou seja, aquela pessoa que fica assim: não, caramba, não tem que resolver isso hoje, não posso deixar isso para amanhã. É um problema que eu tenho que ir lá e resolver. Essa conta veio errada, eu vou lá ter que resolver isso aqui. Veio a mais, não, eu não comprei por isso, eu tenho que resolver logo isso para entregar. Ele é um homem que está disposto a fazer o certo, mesmo que isso incorra no risco de perder algo que ele quer. Ele poderia perder alguém que ele estava de olho, a novinha, a viúva. Então, o primeiro ponto que a gente aprende é que homens e mulheres que temem ao Senhor fazem o certo, mesmo que isso corra o risco de perder algo que eles tanto anseiam. Segundo, a gente compreende que, ao fazer o certo, tem o aval da igreja, do povo de Deus. E aqui a gente precisa entender um parênteses aqui. Quando a gente diz a igreja, aquela a qual o Senhor redimiu, lavou com seu sangue e faz como testemunha viva. Quando fazemos o certo, temos o aval do Senhor por meio da igreja. E quando fazemos o errado, temos a reprovação da igreja. Então, diante disso, temos esses dois ensinos já nesses versículos. Faça o certo, mesmo que isso implique em que você corra o risco de perder o que você deseja. E entenda que fazendo certo, Deus aprovará por meio da igreja. Estão entendendo? Está na mesma página que eu? Tem uma expressão em inglês que é isso. Are you on the same page as I am? Versículo 13. Boaz casou com Ruth. Festa. 6 dias, 7 dias de vinho, comida, tenda. Uhul! O coroa saiu do casulo. Lembra? Ele é um homem de idade. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Noemi, louvado seja o Senhor. O Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o Senhor seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha, essa mulher chegou na cidade arrasada, amargurada. Lembra que as mulheres e os povos e os homens chegavam ali: essa não é Noemi? Agradável? Ela: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, eu sou amarga, o Senhor me provou, me causou isso por causa de alguma coisa. E agora as mulheres dizem: olha o que o Senhor fez. O Senhor mudou a sua sorte, Noemi. Veja, a sua nora, que tanto te ama, engravidou e dá luz a um filho. E esse filho te sustentará na sua velhice. Ele é o seu resgatador. Olha o que Deus provém na vida desta mulher que teve um marido, diferentemente de Boaz. Elimeleque não obedece ao Senhor e vai para uma terra que Deus não havia ordenado. Mas Deus é tão gracioso que no meio do erro de Elimeleque, Deus salva alguém que estava perdido. Deus é tão gracioso que até no meio dos nossos erros, Ele alcança pessoas. E Ele traz, por meio da morte dos homens da família, com Noemi, para essa cidade. E essa mulher é transformada.
E a transformação dela alcança também Noemi. Quando somos transformados pela graça de Deus, transformamos outras pessoas ao nosso redor. Às vezes na nossa vida o que nós mais ansiamos é que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos algo que nos resgate a alegria. E o Senhor resgata a alegria e a fragrância agradável de Noemi por meio de um neto. Eu não sou avô ainda e pretendo não ser tão cedo, aleluia. Mas todas as avós e avós que eu converso e falam dos netos, os olhos brilham. Uma alegria imensa. Ainda mais quando fala assim, me lembra muito quando você era criança. Era o meu filho, era criança. Você olha minha neta, olha meu neto. Ainda mais que não tem que educar, só estragar. Ela experimenta algo que não havia experimentado com os filhos, Quilom e Malom. Não havia experimentado. Poxa, imagina, minha vida, eu tive 2 filhos, esses 2 filhos não me deram neto. Essas mulheres, que são as moabitas, vão embora, vão viver a vida, pode ir embora. Eu vou voltar para Belém, envergonhada, não tenho mais idade de ter filhos, não vou ter um homem que me resgate, vou morrer velha, a custas e à mercê do que o templo puder fazer por mim. Na verdade, nem templo, tabernáculo. Não era isso a lei dizia? Sobre os pobres, viúvas, as ofertas e os dízimos, era para isso. No entanto, Deus muda a história dela. Como se Deus olhasse para ela e falasse, olha, a decisão do seu marido te levou a perder coisas valiosas. No entanto, eu estou restaurando você valores maravilhosos. Um neto. Você perdeu o marido, você perdeu filhos, e eu estou te dando um neto que, quem sabe, pode olhar para ele e dizer, nossa, como lembra o meu filho. Como lembra? Olha o jeitinho. Olha como é que faz. Oh, vovó está aqui, vem para cá, pega aqui uma néspera, pega aqui um tamarino, pega, vou te molhar no Rio Jordão. Olha, Deus favorece ela. E o verso 16 diz, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Isso aqui tem uma versão, o hebraico aqui ele é meio ambíguo na tradução. Porque o verso 16, quando diz Noemi pôs o menino no colo, pode ser entendido como Noemi adotou como filho. Cuidou como filho e tratou como filho. Algo muito comum naquela tradição. Quando você tem as esposas de Jacó, que tem as concubinas, quando elas tinham um filho, que elas colocavam entre as pernas assim, a mulher, a concubina, tinha filho e elas assumiam para ela, porque era uma tradição. Bom, eu estou nas tuas pernas, eu estou pegando, ele é meu. Então ela pode ter, possivelmente, realmente adotado como filho. E as mulheres, verso 17, da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, olha quem deu o nome a essa criança. Noemi tem um filho. Noemi tem um filho. Na velhice, Noemi tem um filho. Deus tem essas coisas de tornar mulheres estéreis em mulheres com filho, seja ela abrindo o útero, seja ela recebendo uma adoção. Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed, ou no hebraico Oved, que quer dizer servo ou adorador. Como o sujeito fala, o Senhor deu para ela um servo, alguém que vai ser útil para a vida dela, não só um filho, mas alguém que vai servi-la como um bom filho, honrando o que o mandamento diz, sobre até a questão do corban, que é a oferta de honra.
Que lá em Marcos vai dizer, poxa, vocês estão tirando a oferta dos pais e ofertando a Deus como se fosse corbã, isso é pecado. Cuide dos pais primeiro, depois leve ao templo. Ela vai ter alguém que vai cuidar dela. Este Obed não é qualquer um na história. Obed não é qualquer um na história. Obed é o pai de Jessé. Obed é o avô de Davi. Olha o que o Senhor faz. Ele pega quem é improvável, uma moabita, traz para o meio de Israel para que tenha um filho. E esse filho vai ser o continuador da genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E aí vem dizendo assim, e esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez, que gerou a Esrom, Esrom, que gerou a Rão, Rão, que gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, o rei. Davi pode dizer, eu tenho um bisavô, um tataravô, que casou com uma moabita e fez dela uma mulher digna. Eu tenho uma avó que se fez de mãe, chamada Noemi, que saiu de uma terra amargurada e o Senhor restaurou a sua alegria. Deus é um Deus que a gente pode tirar aqui, que pode e faz restaurações fabulosas na nossa vida, fantásticas. Momentos em que estamos tristes, amargurados, fragilizados, e Ele faz com que em nossa vida surja um Obed, por meio de um Boaz, a saber, Jesus. Ele faz algo na nossa vida que a gente não espera. Ele gera na nossa vida algo que nos dá alegria. Ele transforma a nossa tristeza em alegria. A gente fica fragilizado, a gente fica, caramba, acabou minha caminhada, acabou minhas expectativas, acabou, e agora? E agora, José? Acabou a bebida, acabou a comida, e agora? Aí o Senhor diz, é só uma vírgula. Numa história redentiva que tem muito ainda a ser vivida. Não se surpreendam se até o final do ano o Senhor não prover algo surpreendente na vida de vocês. Ele pode fazer isso, surpreendê-los. Ele pode dar no ano de 2024 surpreendente. Não que for místico, uma virada. 2024 são 12 mais 12, dá 24, é o dobro da tribo de... Olha, o número 12 é do governo. Não é nada disso. É porque Deus, Ele é gracioso. E Ele pode nos surpreender. Ele pode fazer com que nossa vida tenha alegrias com os jovens, como uma mãe tem um filho e uma avó tem um neto. Existe alegria surpreendente. Então, que a gente possa entender nesse texto esses pontos. Faça o certo, mesmo que isso incorra em que você perca aquilo que você mais deseja. Confie que fazendo o certo temos a aprovação de Deus e da igreja. E creia que o resultado disso tudo é a alegria. É a alegria. E uma alegria que gerará frutos. 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 Vamos ficar de pé e orar? Ah, Senhor Jesus. Não é o término de nossas vidas, de nosso relacionamento, de nossa comunhão. O Senhor tem grandes coisas a fazer em nossa vida, através de cada um de nós. E nós somos gratos ao Senhor por um homem chamado Boaz,
que temeu ao Senhor e fez o que era certo, mesmo correndo o risco de perder. E ao fazer o certo, teve a aprovação dos líderes e do povo. E desfrutou da alegria de ser pai de um menino que se chamou Obed. E por causa de Obed, temos a linhagem que chegou ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por nos resgatar, por nos acolher, porque o Senhor é um verdadeiro Boaz em nossa vida. Perdidos que estávamos, amargurados que estávamos, o Senhor gerou em nós o fruto de uma conversão e colocou em nós o Espírito Santo e transformou a nossa tristeza em alegria. Temos vida e paz com o Senhor. O que eu posso dizer nessa noite, Senhor, obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor e pelos irmãos que aqui se encontram. E que nesse momento da ceia seja um momento de maior gratidão nessa noite. Pois o Senhor nos deu o Senhor. Assim nós te bendizemos. Amém. Amém? Vamos cear. Que Deus abençoe vocês que estão em casa. Até a próxima, no nome de Jesus.